Nós vamos falar agora das principais causas das emissões de carbono. No nosso primeiro vídeo, nós falamos e deixamos muito nítido que é a elevação das concentrações de CO2 junto de outros gases que tem causado o aquecimento global. Primeiro vamos lembrar de que outros gases são esses, né? Além do CO2, que vem da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento, da derrubada de árvores e das queimadas, existem outros dois gases muito importantes para nós. Um é o metano. O metano, ele tem um potencial de aquecimento global, ou seja, uma capacidade de produzir aquecimento no nosso planeta, que é cerca de 34 vezes maior do que do CO2. O outro é o óxido nitroso. E esse, então, 298 vezes mais poderoso para aquecimento do nosso planeta. Qual é, então, a contribuição de cada setor da economia para a emissão desses gases? No mundo, o fator mais importante é a geração de eletricidade. Responde por 21,3% desse processo. E aí a gente está falando de quê? A gente está falando de grandes usinas termoelétricas que são movidas a carvão, óleo ou gás, queimam esses combustíveis para gerar eletricidade. Logo em seguida vem os processos industriais, como siderurgia, por exemplo, que também consomem grandes quantidades desses combustíveis. Toda siderúrgica, como a gente sabe, tem os seus altos fornos, geralmente movidos a carvão mineral. Em terceiro vem os transportes, e os transportes respondem por 14% de tudo que é emitido. Boa parte do que vai nos motores dos caminhões, ônibus, automóveis particulares e motocicletas são derivados do petróleo. A gente está falando aí de óleo diesel, de gasolina, etc. Então, além dos grandes engarrafamentos que eles produzem nas nossas cidades, produzindo um grande caos e inviabilizando o próprio conceito de mobilidade urbana, o uso desse tipo de transporte, principalmente o transporte individual, é um grande contribuinte para o aquecimento global. Em seguida, veja só, vem os produtos da agricultura. Especificamente, é importante falar do metano associado à fermentação no aparelho digestivo de animais ruminantes. O pessoal até costuma brincar, né? O pum do boi, o pum da vaca, mas na verdade a maior parte sai na forma de arroto. Esse metano, que vem da agropecuária, é responsável por cerca de 12,5% das emissões globais. Em seguida vem a extração e prospecção de combustíveis fósseis e os vazamentos, veja só, os vazamentos de gás associados a esses processos. É o que tecnicamente é conhecido pelo nome de emissões fugitivas. Esse processo é responsável por 11,3% das emissões globais. O pior de tudo é que a extração de petróleo e gás por técnicas cada vez mais agressivas, uma delas é o chamado fraturamento hidráulico ou fracking, só tendem a agravar essa contribuição das chamadas emissões fugitivas para o aquecimento global. Em seguida, no mundo vem os usos comerciais, residenciais, etc., seguido do desmatamento, do lixo e outros processos. Um parêntese aqui que é importante. No caso do Brasil, a ordem não é essa. Vergonhosamente, o desmatamento é a principal contribuição ainda para as emissões de gases de efeito estufa. Em segundo lugar, vem agora a energia. Por quê? Porque o Brasil entrou numa rota errada de investimento em termoelétricas para evitar apagão. É algo que vem desde o governo Fernando Henrique e se agravou nos governos de Lula e Dilma. E porque investimentos em energias renováveis foram praticamente abandonados em nome da exploração do petróleo e do pré-sal. Então esses dois fatores levaram o setor de energia, que não deveria ser um fator importante para o Brasil em termos de suas emissões de CO2, levou o setor de energia para o segundo lugar. E em terceiro lugar, muito próximo, vem o que? Vem a agropecuária, em especial a fermentação entérica, ou seja, a produção de metano pelo nosso enorme rebanho bovino. Esse é outro aspecto que precisa ser abordado de forma muito nítida. A indústria da carne, além de produzir desmatamento, além de se associar a trabalho escravo, a assassinato de sem terras e indígenas, além de arrancar território
na base da grilagem e outros fatores, ela é um verdadeiro desastre ambiental. A indústria da carne, como se sabe, consome muita água, tem enormes rejeitos que produzem aquilo que a gente chama de zonas mortas, seja nos rios, lagos ou oceanos, e vejam só, ela também é um grande fator que contribui para o aquecimento global.